Vai tomando, freguesia. Vai tomando. É isso aí, galera. Não tem jeito. Freguês voltou. Salão de festas, né? Não adianta. Ó, temos denúncias para fazer no vídeo, tá? Temos denúncias para fazer no vídeo. Tô muito preocupado. Mas só para falar um negócio para vocês aqui. Desde 2013, olha aí, hein? Desde 2013, o Cruzeiro não ganha do Galo em Campeonato Brasileiro, sendo mandante. Não fazia gol na gente desde 2017, como mandante do Campeonato Brasileiro. Mas aí o juiz fez assim, ó, toma, Carlos Jorge, você tá sem fazer gol tem um tempinho, vou te dar um pênalti aqui, Mandrake, vai lá e faz seu golzinho aí, vai. Faz seu golzinho aí. Porque se não fosse isso, tinha essa também, hein? Então, a freguesia continua. Desde 2013, o Cruzeiro não ganha do Galo em Campeonato Brasileiro atuando como mandante. Denúncia. Bernard, você já tirou o Romero do seu bolso? Minda, já tirou o Gerson do seu bolso? Maicon, e o Matheus Pereira, tá no seu bolso ainda? Tem que tirar para ele poder voltar para a família dele. E o Caio Jorge, já saiu do bolso do Tressoldi? E para finalizar, claro, o mais importante, o Arthur Jorge deve estar no bolso do Barba Domingues até agora, que o Barba engoliu o Arthur Jorge. O Barba acabou com o Arthur Jorge, uma leitura, uma aula de tática. Meu amigo botou o Arthur Jorge no bolso. O Barba ontem, que fase. Vamos falar muito disso aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, seja membro, compartilha esse vídeo aí com os amigos, beleza? Grupo de Cartola, chega junto, link no comentário fixado. Seja membro também para você poder ter acesso à informação exclusiva, bastidor de apuração, link também no comentário fixado. E vamos fazer aqui, galera, no nosso bastidor de vestiário de uma forma leve. Graças a Deus eu não aguentava vir aqui mais e falar de derrota. Ninguém merece isso aqui, ficar só falando derrota, 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 derrota. Graças a Deus o Galo venceu um jogo, uma vitória gostosa que dá confiança pra gente, dá ânimo, né? Mas é isso aí, vamos embora. Primeira coisa, a gente sempre começa aqui o nosso bastidor falando da escalação. Bateu muita coisa do que nós falamos ontem no pré-jogo. Quem pôde acompanhar o pré-jogo ao vivo, nossa transmissão ontem, viu que nós cravamos a escalação, passamos aí pouco antes do Galo soltar, tava ali naquela apuração maluca, bateu certinho. Everson, Lianco, Juan e Alonso, 3 zagueiros, estava na cara que ele ia com 3 zagueiros, quando ele coloca 3 zagueiros para viajar para o Peru e deixa a zagueirada do Galo toda aqui em BH, vocês podiam saber que alguma coisa tinha aí. Então, para mim, já estava na cara que ele ia entrar com 3 zagueiros. Lodi e Natanael, Alan Frank, Maicon, Bernard, Minda e Cassierra. Esse foi o time que entrou em campo ontem. O Barba colocando 3 zagueiros para anular o Caio Jorge, deu muito certo. 2 volantes, sendo um deles marcação individual para cima do Matheus Pereira, deu muito certo, né? E um ataque de mobilidade. Vocês podem ou não gostar do Bernard, eu também não sou muito fã do Bernard, venho pedindo a saída dele aqui já tem um tempo, mas hoje eu não vou ficar falando essas coisas aqui não, pelo amor de Deus, vamos falar de coisa boa hoje. Mas é inegável que Bernard, Minda e Cassierra foi um ataque móvel, mobilidade, velocidade, leve, e é justamente encaixando no estilo de jogo que ele quis. Contra-ataque, transição, né? Bola esticada, né? Imagine você, hein? Com todo respeito aí, um dos maiores ídolos da história, mas imagina o Hulk ontem. Imagina o Hulk ontem nesse ataque do Galo, matando todos os nossos contra-ataques, dominando todas as bolas na canela. Hulk, máximo respeito, irmão. Mas ciclo se encerra e ontem, mais uma vez, para mim, ficou escancarado que o Hulk estivesse em campo ontem, nós não teríamos logrado o êxito da forma que nós tivemos ontem no ataque, a forma que nós desempenhamos o nosso ataque, tá? Mas o Hulk, tamo junto, irmão. Tá pra história, gratidão eterna e, enfim, dispensa qualquer tipo de comentário, né? Mas ciclos são feitos de fim e o seu ciclo com a camisa do Galo encerrou, foi melhor para todo mundo e ontem para mim foi assim. Imagine você se o Hulk tivesse em campo ontem, como é que seriam os nossos contra-ataques? E aí? Pois é. Galera, comecei preocupado. 6 minutos
Tressoldi amarelado, uma falta justamente em cima do Caio Jorge. Eu falei, ih, lá vai ele de novo, né? Imagine você com 6 minutos seu zagueiro tomar um cartão amarelo. Com todo o histórico do clássico, aquela porrada que teve no Campeonato Mineiro, aquela confusão, os jogadores o tempo inteiro brigando entre si, se provocando e tal. Eu falei, ih, essa história já não começou boa, né? Mas em uma esticada, um contra-ataque maravilhoso de cinema, e eu falo, não tem problema você entrar com 3 zagueiros, ou você entrar com 3 volantes, ou você fazer uma linha de 5. Em alguns momentos ontem o Galo fazia uma linha de 6 defensiva, não tem problema. A questão é você ter escape, você ter uma saída, você poder defender, mas incomodar o adversário. Aí tudo bem, são formas de jogar, né? Não pode você se fechar lá atrás e ficar só, né, com a bunda lá atrás, lá ele, você ficar só lá com a bundinha lá atrás e não ter nenhum contra-ataque, não provocar o adversário, entendeu? Aí complica. Agora, você se fechar e ter condições de atacar, de machucar o adversário, aí tudo bem, é estratégia de jogo, né? E ontem vimos claramente que a estratégia de jogo que prevaleceu ontem foi a do Barba, né? Mas enfim, um contra-ataque maravilhoso com Lodi, Minda e Cassierra, partidaça desses 3, cara, inacreditável, partidaça desses 3, disparados os 3 melhores em campo, menção honrosa também ao Maicon, enfim, vamos chegar lá, tô tentando já antecipar, calma aí, gente. E toda ligação direta do Galo, então os 12 minutos a gente abre pra cá, e toda ligação direta do Galo buscava o Cassierra. 2 coisas, o Cassierra era a flecha, era o cara que a gente sempre buscava, fazia muito bem o pivô, e muito importante, cara, todas as quebradas do Everson. O Everson dava quebrada, o Lianco dava uma quebrada, o Tressoldi, Alonso dava uma quebrada, todas visando o Cassierra. E ele ganhou muita bola no alto dos zagueiros do Cruzeiro, a famosa primeira bola, algo que com o Hulk, quando tinha uma quebrada, o Hulk não conseguia ganhar dos zagueiros no alto. O Hulk tinha esse problema, a bola aérea do Hulk nunca foi forte. Ele é parrudo, forte, mas no alto complica. O Cassierra no alto, soberano em diversos momentos, ganhava todas as primeiras bolas, fazia o pivô, lembrou muito o Jô, tá, gente? Me lembrou o Jô, cara, aquela casquinha, né? Mas enfim, fazendo um pivô maravilhoso, tá? E eu gostei no início do jogo, quando a gente pegou a escalação, falei, vem retranquinha aí, pelo contrário. O Galo, em momento algum, ficou com a bunda na parede. A verdade é essa, o Galo, em momento algum, ficou com a bunda na parede. O Galo marcou em bloco médio-alto, não ficou com os 11 atrás da linha da bola, o Galo pressionava a saída de bola do Cruzeiro. Eu achei muito interessante o posicionamento, o Galo dificultando a saída de bola do Cruzeiro. Prestem atenção, o Bernard colado no Romero, o Minda acompanhando o Gerson, o Maicon, um grude com o Matheus Pereira, parecendo um carrapato. O Matheus Pereira não conseguiu pensar no jogo ontem, o Maicon estava o tempo inteiro no encalço dele, né? E lá atrás o Tressoldi colado no Caio Jorge, aí revezava também, hora era o Lianco, hora era o Tressoldi, hora era o Alonso, mas geralmente o Tressoldi estava mais colado no Caio Jorge. Por quê? Porque o Lianco era o zagueiro pela direita, o Alonso o zagueiro pela esquerda, o Tressoldi centralizado, e o Caio Jorge é o meia, é o camisa 9, então mais que o embate era entre os dois mesmo, né? Enfim. Então, muito inteligente a estratégia do Barba de marcar a saída de bola do Cruzeiro, dificultar o jogo deles, tá? Aos 28, mais uma esticada, um contra-ataque, Minda e Cassierra, a dupla dando certo, né? E tem que dar certo mesmo, porque foram 14 milhões de euros investidos, então já estava na hora desses caras mostrar futebol. O Cassierra e o Minda numa tabela maravilhosa, numa esticada de contra-ataque, o Kaique derruba o Minda, pênalti, claro, gente, eu não vou nem entrar em discussão aqui. Vocês sabem que eu não fico aqui de clubismo, eu tento ser o mais racional possível aqui no canal, não tem essa de ficar aqui fazendo clubismo aqui no canal, para, né, enfim, o que eu falo mesmo, é o que eu penso de verdade. Pênalti, claro, o juiz precisou do auxílio do VAR, cara, para marcar o pênalti do Kaique no Minda, nitidamente deixa o joelho, derruba o Minda, pênalti, claro, mas claríssimo, né? Enfim, e aí, aos 28, 30 minutos, o Galo faz o 2-0. Interessante, né? Eu tinha falado isso com vocês, quem que ia pegar a bola parada do Galo com a saída do Hulk e o pênalti, a princípio o Maicon. Na televisão, a repórter de campo,
Fala assim, ó, ordem do banco, Barba pediu pro Maicon bater. Tava o Bernard e o Maicon com a bola. E justamente esses dois estão batendo falta no Galo, Bernard e Maicon. Aí vem a repórter e fala, ó, o Barba aqui no banco deu a ordem do Maicon bater o pênalti. O Maicon bateu o pênalti, bateu muito bem o pênalti. 28 minutos, 2-0, o Everson com a roupa limpinha. Limpinha, o Cruzeiro até os 35 do primeiro tempo não tinha feito absolutamente nada. Nada, o Cruzeiro não tinha feito absolutamente nada até os 35 do primeiro tempo. Outra coisa, o Arthur Jorge vendo que o Cauã Moraes, lateral direito da base do Cruzeiro, que até me assustou, achei que ia jogar o Fagner, não entendi essa alteração deles lá, mas aí é problema deles, não tem que preocupar com isso. Renan Lodge passeando no lado esquerdo, no lado direito defensivo do Cruzeiro. Uma avenida, o Cauã deixando a avenida e o Renan Lodge ganhando todos os embates. E o Arthur Jorge não é bobo, já tira o moleque ali no primeiro tempo, bota o Romero na direita e o Romero estava sendo engolido pelo Bernard na marcação. Coloca um atacante a mais, porque aí em casa, perdendo de 2-0, ele meio que tentou mudar alguma coisa para ir para cima, né? Enfim, Lodge muito bem, engolindo o lateral direito do Cruzeiro, né? E aí, gente, um primeiro tempo excelente do Galo. O Cruzeiro não fez absolutamente nada. O Galo marcou muito bem. Cassierra muito forte nos pivôs. O Minda muito forte na velocidade, no contra-ataque, no X1. O Maicon, um monstro no meio-campo. Um monstro, anulando completamente a válvula de escape do Cruzeiro. Os zagueiros do Galo engolindo o Caio Jorge. Aí você anula o centroavante e anula o camisa 10. E aí o Gerson tinha mais liberdade, mas também sempre tinha um no encalço ali do Gerson. O Alan Minda também acompanhando muito o Gerson. Então, assim, um primeiro tempo de almanaque do Galo, um primeiro tempo de uma aula tática perfeito. Foi o que eu falei, não adianta só se defender, tem que defender, mas tem que ter as saídas. E conseguiu muito bem ter as saídas. Cruzeiro e Galo voltam com o mesmo time, lembrando que o Cruzeiro já tinha feito uma alteração. Aí começa o segundo tempo, o Lianco começa a aparecer no jogo de forma negativa. Lianco aos 10 minutos toma amarelo besta. Aí nós temos dois zagueiros amarelados, o Lianco e o Tressoldi. Só o Alonso, que até aquele momento não tinha tomado o amarelo, né? O Lodge tem uma entrada forte, começa a mancar. Inclusive, informação que o Lodge chegou no vestiário ontem reclamando de dor, com certeza vai ser reavaliado. Tomara que não tenha sido nada demais, que tenha sido apenas um trauma, uma pancada, algo que com medicamento, gelo e tratamento ali no local resolve. Não tem nada que não seja, que tomara que não seja nada muscular, né? E alguns momentos do segundo tempo, cara, interessante. O Galo com muito jogador dentro da área. Tinha um momento, um corte, um frame ali que a gente viu ali, cara. 8 jogadores do Galo dentro da área. 8 jogadores do Galo dentro da área. O Cruzeiro não conseguia mexer. E o Everson hiper mega protegido, cara. Parecia uma muralha na frente do Everson, sabe? Muito interessante isso. Aí, aos 19 minutos, o Galo cansa, obviamente, porque, né, marcando muito, puxando muito contra-ataque. Sai Minda, entra Reinier aos 19. O Galo dá uma baixada de ritmo, porque são características totalmente diferentes. O Reinier não é jogador de esticar, de correr. O Reinier é jogador de cadência, né, de bola mais no pé e tal. E não vive uma boa fase. O Reinier entra, o Galo dá uma diminuída no ritmo, né? O Arroio expulso aos 21 minutos, tá? O Lodge, não satisfeito, cavou muito bem uma saída, uma expulsão do Arroio. O Arroio esse que também não fez absolutamente nada, totalmente inoperante, engolido pelo sistema defensivo do Galo, tá? Reinier quase faz o terceiro, né? Mas aí, aos 26, Renan Lodge, de novo, subindo pelo lado esquerdo, dá uma bola assim, um passe, parecendo um passe com a mão, coloca a bola na cabeça do Cassierra, e o Cassierra, como um centroavante, né, Sampaoli, ô Sampaoli, cadê tu, meu irmão? Cadê você, Sampaoli? Primeiro que até agora você não está empregado em lugar nenhum, segundo que você falou que o Cassierra é isso e aquilo, não é seu centroavante, tá aí, ó. Últimos 4 jogos do Cassierra, 3 gols e 1 assistência. Ou nos últimos 5 jogos são 4 gols e 1 assistência. Confundi aqui, enfim, pormenores, coisa supérflua aqui. Mas o Cassierra tá deitando o cabelo. Gol de centroavante, pivô de centroavante, postura de centroavante.
Tô muito feliz com o meu 9, tá, Sampaoli? Tô muito feliz com o meu 9. É Cassier neles, irmão. Esquece. Tamo junto. Colombiano brabo. Enfim. Uma assistência linda do Lodge aos 26, né? Aí o Kaique é expulso aos 29. Ele substitui o Bernard aos 31. Entra o Pacini. Bernard cansado, correu muito. Ó, gente, eu falo. Não gosto do Bernard. Acho que ele já tá cumprindo hora extra. Acho que é muito caro. Não entrega o que recebe. Mas a gente tem que ser justo. Eu não posso ser hipócrita, tá? O Bernard ontem fez uma partidaça sem a bola. Uma partidaça do Bernard sem a bola. Taticamente perfeito. Quando o Barba coloca o Minda e o Bernard, um trio de ataque, né? Com a bola 3-4-3, sem a bola um 5-4-1. O Galo foi mais ou menos nesse sentido aqui. Às vezes esse 5-4-1 virava 6, que um dos volantes baixava e fazia uma linha, a primeira linha de 6. Mas essa história, essa estratégia do Barba de colocar o Bernard e o Minda e o Cassierra como um trio, sendo que o Bernard e o Minda marcando por dentro, o Bernard no Romero e o Minda no Gerson, fechando a saída de jogo por dentro, com os nossos dois laterais /alas, fechando a saída por fora do Cruzeiro. Então, nós tínhamos os dois pontas do Cruzeiro no lado, Christian e Arroio, e os dois volantes do Cruzeiro no lado pela nossa primeira linha de combate lá com Bernard e Minda. Então a gente engoliu o sistema tático do Arthur Jorge, a saída de bola do Cruzeiro, totalmente ofuscada pela marcação do Barba. Então, repito, o Bernard correu demais, o Bernard fez uma excelente partida, principalmente sem a bola. Taticamente, eu não posso deixar de falar isso aqui, gente, por mais que eu não goste do Bernard, mas a gente tem que ser justo, né? Então é isso aí. O Lianco, vamos lá, deixa eu fazer um parênteses aqui. O Lianco expulso aos 34, uma parada infantil, 3-0 para nós, depois do gol do Cassier no cruzamento do Lodge. 3-0 para nós, né? Pô, sacanagem, né, Lianco? Assim, eu até confesso que no momento eu achei que tinha pegado mais, depois vendo o lance por replay eu vi que pegou menos, mas deixa o braço, cara. Deixa o braço. Aí, tipo, foi jogada para amarelo? Na minha opinião foi, na opinião de outras pessoas o juiz forçou porque o Lianco tá avisado. Mas vamos supor aqui que não tenha sido uma jogada para amarela e a expulsão foi injusta. O Lianco não precisa daquilo, cara. O time ganhando de 3-0, um adversário com 2 jogadores expulsos. Nós poderíamos ter aplicado a goleada no Cruzeiro, magnífica no Mineirão. 4, 5, 6, enfim, poderíamos. Pra que o Lianco foi dar aquele pontapé, cara? Jogar pra torcida? Pra que isso? Desnecessário demais. Então não vou nem entrar no mérito se foi, se não foi. Eu acho que, Lianco, você, uma coisa é fato, você está avisado. Você está avisado pelos árbitros, né, que vem apitar jogo do Galo. Todo mundo já está ali com a mira em você. Agora, ainda mais agora que o Hulk sai do Galo, a mira, meu amigo, vai toda para cima de você, Lianco. Então você tem que ter inteligência. O Lodge, na entrevista, conversou com o Lianco no intervalo. Toma cuidado, você tá amarelado, os jogadores vão visar você, o juiz vai visar você. Toma cuidado. Aí o Lianco vai e me faz aquilo. Pra gente ter que tomar um gol, pra gente poder fazer mais gol no Cruzeiro. Desnecessário, gente. O jogo ontem tava ganho. Mas e quando ele faz aquilo num jogo que não tá ganho? Ou que não está perdido? Outra coisa, eu assisti o jogo ontem pela televisão, transmissão do Premier Sport TV. Cara, a repórter fala, o Lianco tá aqui no meio do jogo cantando com a torcida. Maria, eu sei que você treme. Pô, é engraçado. Não vou mentir pra vocês, é engraçado. Na hora do jogo eu dei uma risada ali sincera. Quando a repórter falou, mas eu pensei, gente, jogador não tem que ficar cantando em campo, não. Maria, eu sei que você treme, não. Mas jogador tem que jogar, irmão. Você tá ali pra jogar. 90 minutos você tem que dedicar no jogo. Presta atenção na bola, presta atenção nos seus companheiros, presta atenção nos adversários. Você não tem que ficar cantando. Maria, eu sei que você treme dentro do gramado, não, Lianco. Então, cara, o Lianco, ele se perde nesse personagem que ele criou. Está sendo maléfico pra você, Lianco. Olha aí, ó, vai desfalcar o Galo contra o Botafogo. Meio que dá uma ofuscada na sua grande atuação. O Lianco jogou bola demais, gente. Ninguém passou do Lianco ontem, não. O Lianco tirou todas. De voleio, de carrinho, de bicuda. O Lianco tirou todas. Não perdeu nenhuma. Foi bem em todas as jogadas. Aí ele mesmo cava a própria cova e faz o que ele fez, cara. É inacreditável, cara. Então, eu achei muito legal a postura do Lodge, né?
de ter feito, né, o que ele fez com o Lianco, porque se no clube não tem um diretor de futebol, se no clube não tem uma diretoria, um gerente capaz de colocar o Lianco no lugar dele, ele é colaborador, ele é funcionário do Clube Atlético Mineiro, ele é pago pelo clube, se não tem, que o Lodge coloque o Lianco no lugar dele, que os próprios atletas, companheiros, coloquem o Lianco no lugar dele, porque prejudicou o time, gente. Ontem não fez com que nós não vencêssemos a partida. Mas imagina um jogo aí que tá 0x0, 1x1, 1x0, e aí, como é que faz? Vocês estão entendendo? Então, passou da hora de alguém chegar junto no Lianco, né? E na moral, por mim, já sapeca a faixa de capitão no Renan Lodge ali, porque o que o Lodge fez ontem é digno de uma postura de capitão. Ele fez questão de cobrar o Lianco, não abaixou para ele, tá? Encarou, peitou o Lianco e colocou o Lianco no seu devido lugar, tá? Então, gente, todo respeito aí. O Lodge colocou o Lianco no seu devido lugar. Perfeita atitude do Lodge. E falou que vai conversar de novo com o Lianco e tal. E tem que conversar mesmo. Ninguém quer que ninguém, né, crie mais uma crise interna aí. Mas alguém tem que parar o Lianco. O Lianco, você joga bola demais, irmão. Você é muito bom jogador. Muito bom jogador. Tá? Mas precisa melhorar a cabeça, irmão. Tá demais. Tá demais. Tá demais. Enfim. Caio Jorge faz o gol de pênalti aos 39, um pênalti totalmente inexistente. O VAR que teve que ser chamado para expulsão do Kaique, o VAR que teve que ser chamado para pênalti do Kaique e não chamaram o VAR no lance do Alonso. Que é isso? Não foi pênalti, gente. Não foi, pelo amor de Deus. Não foi. Então, assim, ridículo, né? O juiz pega a bola e fala assim, toma, Caio Jorge, faz. Tá precisando de um golzinho, né, meu amigo? Vai lá, faz. Você tá na seca aí, né? Vai lá e faz seu gol aí. Ridículo. Enfim. Cassierra sai aos 43, entra o Cauã e sai o Maicon, entra o Tomás. Partidaça do Maicon. Mais uma vez. Alan Franco também, partidaça do Alan Franco. Cara, ontem não teve ninguém que não jogou bola. O Everson, coitado, se falar alguém é o Everson, né? Porque a bola não chegou no Everson, né? Quem dera se fosse todo jogo assim, né, gente? É muito bom quando o goleiro não é exigido, é sinal que o seu sistema defensivo foi muito bem, cara. Entendeu? Mas o Everson não teve destaque por mérito dos seus companheiros, não por demérito do Everson. Natanael muito bem, fechou toda a saída do Cruzeiro ali com o Kaique, tá? Que é o lado mais forte do Cruzeiro, lateral ali, o Kaique. Outra coisa, os três zagueiros muito bem também, os três zagueiros do Galo muito bem. O Renan Lodge, partidaça do Renan Lodge, partidaça, lembrou o Renan Lodge, aquele que tinha chegado no Galo no início do ano, porque o Renan Lodge não estava vindo bem. O Franco e o Maicon, monstros, o Maicon, absurda a partida do Maicon. Bernat, taticamente perfeito, Alaminda, taticamente perfeito e com a bola no pé perfeito, e o Cassierra, taticamente com a bola no pé perfeito. Muito bom. Pra vocês terem ideia, gente, o Galo teve 31% de posse de bola. Cruzeiro 69%. O Galo teve 1,74 de XG, pra você ter ideia. O Galo criou 3 chances, Cruzeiro 1. Defesa do goleiro, 1 para cada lado. Tá, gente? Então, assim, chute, 6 do Galo, 3 gols, efetividade enorme. Cruzeiro, 14 chutes, 1 gol e de pênalti. E um pênalti que não foi. Entendeu? Então, gente, o Galo trocou 230 passes, o Cruzeiro 497, né? Mas, enfim, os números mostram que o Barba pode ter sido um divisor de água ontem? Pode. Quem sabe o Barba... Porque, assim, a gente sabe que o Barba tem característica de jogo reativo. A gente sabe que o Barba não tem característica de jogo proativo, de domínio, controle, posse de bola, não tem. O esquema do Barba é esse, é jogar no contra-ataque, é jogar em transição, é o arco e a flecha. Mas ele precisa de ter jogador para fazer isso, e ontem ele teve. Minda e Cassier foi uma dupla de ataque e eu não desmonto mais, para mim é a dupla de ataque titular, né? Aí o terceiro pode ser o Vitor Hugo, pode ser o Bernat, pode ser o Scarpa, pode ser quem ele quiser que seja, né? Mas Minda e Cassier não pode sair desse ataque, gente.
Não pode. O Minduca, Sierra, o Maicon, esses caras não podem sair do time de jeito nenhum. Tá bom? Então, os 3 melhores em campo ontem: Lodge, Cassierra e Minda. O pior em campo, não vou eleger porque não existe, não teve destaque absoluto do Galo ontem, tá? E eu quero dar só um recado final aqui. Eu espero muito mesmo, que não tenha sido esse jogo e um jogo que nós vimos o que estava faltando: postura, raça, empenho, comprometimento, vontade, representatividade. Ontem sobrou o que estava faltando em todos os jogos para trás. Eu espero do fundo do coração que os atletas do Galo não tenham escolhido o jogo para jogar. Eu espero que no próximo jogo e no próximo eles desempenham. Não vou falar o mesmo futebol não, porque às vezes o jogo encaixa com o adversário, mas a mesma postura é o mínimo que eu peço para esses caras. Postura, vontade, interesse, foco, determinação, raça, empenho. É isso, cara. Isso não pode faltar nunca no Clube Atlético Mineiro. Isso aqui é o básico do básico do básico, é o primordial do Clube Atlético Mineiro. Eu espero, jogadores, que vocês não tenham escolhido esse jogo pelo fato de estarem mordidos com o Cruzeiro, de ter tido aquela porrada na final do Campeonato Mineiro, da forma que nós perdemos o título e que vocês estavam mordidos e entraram para acabar e se fecharam. Os caras se fecharam e falaram: não, do Cruzeiro hoje não vamos ganhar. Eu espero que não seja só isso. Eu espero que isso continue, que vocês continuem com esse desempenho, tá? E continue jogando da forma que jogaram ontem. Eu espero mesmo que não tenha sido só porque foi contra o Cruzeiro, tá? O nosso elenco não é tão bom como pintam por aí, mas o nosso elenco está longe de ser um elenco para ficar em 15º colocado no Campeonato Brasileiro, para ser lanterna de um grupo de Sul-Americana com Cienciano, Juventude de las Pedras e Puerto Cabello. Tá longe. Nem tanto aqui, mas também nem tanto aqui, tá? É o meio termo que vocês precisam chegar aí, meu amigo, o que vier é lucro na sequência da temporada. Mas ficar em 15º, ficar em último na Sul-Americana, independente que seja com time reserva, aí é demais, né? Aí é demais, tá? Então, maravilha. Vocês podem ver que os gols, todos os nossos gols foram criados, não foi erro do adversário, bobeira, não. Primeiro gol, Lodge, Minda e Cassierra, lindamente, contra-ataque fenomenal, algo treinado, movimento coordenado, não foi movimento intuitivo. Lindo o primeiro gol do Galo. Segundo gol de pênalti, mas aonde foi originado, né? Deu origem em um contra-ataque de Almanac, um contra-ataque bem treinado, com poucos toques na bola, você chega na cara do adversário. E o gol de pênalti do Maicon, que bateu muito bem, que parece que vai ser o nosso batedor oficial daqui pra frente. E o terceiro gol, mais uma esticada, mais uma puxada, Lodge com a bola na cabeça do Cassierra. Então, assim, realmente você viu treinamento ali, você viu o movimento coordenado, né? Mas é isso, galera. Feliz demais pela vitória. Cruzeiro, repito, desde 2013 não ganha do Galo em Campeonato Brasileiro, sendo mandante. Nos últimos 4 jogos entre Galo e Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, a gente está invicto, então o Galo não perde para o Cruzeiro. Tem 4 jogos consecutivos em Campeonato Brasileiro, tá? E é isso. Camisa pesa, freguesia, salão de festas, respeita a instituição Clube Atlético Mineiro, respeita. Ontem no pré-jogo eu passei vários dados, o equilíbrio, né? E só falei assim, o problema é que esse time nosso, a vontade que esses caras tá assim, uma tristeza. Mas ontem entraram jogando, foram pra cima, né? E sapecaram o Cruzeiro aí e tá tudo certo. Beleza, galera? Deixa o like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, seja membro, vem pro grupo de Cartola, dá moral aí, ó. Camisa Raiz História, dá moral também para nossos minérios seguros, beleza? Agradecendo aí mais uma vez a audiência sensacional no Hoje Tem Galo ontem. Pô, estouramos aí mais uma vez, líder absoluto de audiência em transições, jogo do Galo aí, né? Mas é isso, curtiu o Domingão agora? O Domingão fica diferente com a vitória do Galo, vitória no Clássico, vitória para dar ânimo, para dar paz, para dar esperança. Mas vou frisar mais uma vez e vou falar isso quantas vezes tiver que ser falado, tiver que ser dito. Não escolham jogo para jogar. Continuem jogando da maneira que vocês jogaram.
Não é porque foi só contra o Cruzeiro. Não pode ser que foi só contra o Cruzeiro. É essa postura que a gente quer ver em campo daqui para frente. Beleza? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Não saia sem se inscrever e sem deixar o like, galera. Eu fui. Amanhã a gente tá de volta aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Valeu.